rock. A energia fantástica do som que te contagia. Venha viver essa emoção imperdível. A hora do rock. Essa é a sua frequência, 98,5 Calheta FM. Essa é a sintonia mais gostosa do seu rádio. Oxe, moleque. Oxe, moleque. Oxe, moleque. O programa de notícias das suas manhãs de sábado. Vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia. Te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando o seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Linda, trazemos para você o Oxe, moleque. Bom dia para os nossos ouvintes e queridos internautas, embalados aí por essa super música de Fábio Júnior, representando esse fim de semana, não é isso, Nádia Medeiros? Isso, minha gente. E eu aqui ainda esperando a música do Oxi. Bom, né? Foi a emoção, foi a emoção, né? Porque falar de pai e paternidade realmente é de mexer com as emoções da gente, não é isso, meninas? E para falar desse assunto tão agora, né? Que é em homenagem ao Dia dos Pais, a gente vai tratar do assunto paternidade. Pai raiz ou pai de selfie. E para isso a gente trouxe a nossa querida psicóloga Vanessa Otávio, né? Ela que já esteve aqui em nossa bancada, retornou novamente para a gente bater esse super bate-papo, né? Comentar. Você participa aí através da live aqui com ela. Isso. Bom dia, Solange. Bom dia, gente. Não estranha a voz, sou eu mesma. Em homenagem ao Dia dos Pais, você está assim hoje um pouco mais com a voz forte. Opa! É porque ainda estou com sintoma ainda da virose, né, gente? Vocês podem participar pelos telefones 3521-3006 ou 3521-3002 e dar aí mais as boas-vindas à nossa convidada, né? Isso, Vanessinha de volta. Quem não se lembra, a Vanessinha esteve aqui com a gente como palhaço. Estive. E eu posso voltar de novo vestida. Muito bem, a bancada é sua, sinta-se em casa. Qual o título, né? Palhaço, a palhacinha espanador, né? Cebolinha espanador. Bom, então, Vanessa, para quem ouviu, né? Você aí que é das ondas do rádio, por favor, sintoniza aí, fica ligadinho com a gente. E você que é internauta pode interagir pela live. Duas lives, viu? Lembrando, estamos no Instagram e no Facebook. Isso. Então, para vocês que não conhecem, por favor, Vanessa, se apresente. Vou tentar resumir, né? Eu sou Vanessa Otávia, psicóloga, psicopedagoga, palhaça, contadora de histórias. 4 resumos já tá bom demais. Também sou filha, tenho um pai, né? E um pai maravilhoso, uma mãe mais maravilhosa ainda, que inclusive estão lá ligadinhos me assistindo, né? Coisa boa, família presente. Com certeza, sempre. E os tios também, que são bem... não deixam de ser pai, né? Todo mundo aquela família gigante. Coisa boa. Né? Mas o meu trabalho realmente é voltado para esse universo, o universo da família, o universo das crianças, dos adolescentes. E sim, né? Para falar de criança, para falar de adolescente, a gente tem que falar de pai, a gente tem que falar de mãe. Não dá para deixar eles de lado. Como não dá para deixar o contexto ampliado da família também, né? Que não é só eles dentro de casa. Às vezes a gente tem vó, às vezes a gente tem tio, às vezes a gente tem primo. Tem todo mundo num contexto para poder crescer saudavelmente. Isso, e aproveitando, né, já para retomar o nosso tema, você poderia explicar, pelo menos, essa definição do chamamento que a gente colocou do tema, né?
pai raiz ou pai de selfie? Como é que é Vem aí, é isso? uma coisa bem moderninha, na verdade, a gente Veio. lançou aí, né? Mas com uma problemática bem antiga. Antiguíssima, né? Porque se a gente for parar para pensar quem era o pai de antigamente, quem era a mãe de antigamente, não é mais o de hoje, né? A gente para e vê que o pai de antes era aquele que só provia, saía de casa, voltava, e o restante do contexto de quem estava em casa sobrava normalmente para uma mulher, né? Então, praticamente o contexto de pai raiz e pai selfie é isso mesmo. A gente atualiza isso porque pai não é só o provedor financeiro, não é só aquele que sai para trabalhar. É aquele que tem que estar presente, é aquele que tem que ser ativo, é aquele que tem que estar contribuindo ao lado a lado com quem ele está convivendo. Seja ele junto, seja ele separado. Seja ele mulher e mulher ou homem e homem. Mas tem que estar presente, tem que se fazer presente. É a figura paterna, na Isso. verdade, que é o que a gente tem, puxa para o nosso tema, é a participação dessa figura no dia a dia da criança e não apenas como um provedor financeiro, como você falou, né, Vanessinha? Com É certeza. realmente esse estar presente desde a gestação, a gente sabe que tem um impacto grande aí, né, no emocional da gestação da criança ou no processo de adoção. Tem, porque essa ausência a gente pode até achar que é besteira, mas a gente cansa. Quem é mãe que carrega a criança no ventre, que tem que ir para o hospital, que tem que já dar amor desde o serzinho que é uma semente, a pessoa cansa e ela precisa desse apoio, né? E é desde lá que o pai já tem que ser ativo, né? Seja ele o pai literalmente, ou seja, a figura que o A figura representa. paterna. Porque hoje em dia a gente não configura o pai como homem mais. Ainda há aquela família que é pai e mãe, mas também há aquela família Os que é nossos mãe formatos. sozinha, Isso. que é o pai sozinho, É a que é o pai e o pai, que é a mãe e a mãe, Isso agora, que é o, que é o pai. Na minha família eu tenho uma tia que é pai, que criou 3 filhos e ela criou os 3 muito bem, né? Meu pai que tá ouvindo aí, ele deve estar sabendo, se identificando quem é. Ela criou bem aqueles. Ela sabe o significado que é ser mãe e o que é ser pai. Isso, né? E bem como existe também aqueles pais que criam seus filhos sozinhos, Sozinhos, né? Inclusive, Isso. é muito pai presente literalmente na Total. escola, na vida ativa, no desenvolver da criança. E bom seria, né, que todos pudessem exercer essa paternidade de uma forma universal, né? Não só Plena, né? de forma plena e não entender que é só pai financeiro, né? Porque na atualidade as mães têm que buscar os seus direitos na justiça, minha gente, para a questão alimentícia, uma Ainda coisa que hoje deveria ser, né, naturalmente, né, E a ocorrer gente de vê, forma... na verdade, no dia a dia, além dessa luta, né, jurídica propriamente dita, né, um apelo, na verdade, que muitas mães fazem por essa presença paterna no dia a dia Isso. das crianças, né? Inclusive existe lei, meninas, que é de dar amor. Imagina, criar Existe uma lei para dar Para amor. Pra poder dar dar amor. amor pro pai não. Ah, isso é Pra bastante não poder não ter um complicado, né? desaparecimento ali, né? Isso. Que E às por- vezes desaparece mesmo. E, de fato, os impactos que isso causa na vida da criança, inclusive na forma adulta, né? Porque para ela buscar amor, ela já tem que entender um pouquinho. Então, isso massacra, né, o coração de quem é apaixonada por um pai e o pai é ausente. Isso mesmo. E, na verdade, são marcas que a gente traz, que elas carregam aí desde a infância e levam isso para a vida Acontece, adulta, né, né? Vanessa? Se a gente for pegar os bem mais velhos ainda, ele tem uma representação de pai totalmente diferente. O pai pode estar presente na vida da pessoa, pode, mas ele pode estar lá ausente. Então ele só está de Pode corpo. estar na mesma casa. Se diz ele só assim, está né? de corpo, né? É o que Exato. A gente acontece. menciona assim, né? Nesse contexto, né? Que mesmo na presença é uma ausência, né? Isso, né? E você percebe que eles sentem falta ou eles querem fazer diferente, né? Para olhar para uma pessoa e dizer por que que eu tenho um afago tão grande pelo meu filho hoje? Porque lá eu senti falta, então eu quero fazer algo diferente. Ou senão eu reproduzo o que eu vivi. Ele lá não é ausente, por que que eu vou ser presente agora? Por que que eu como sobrevivi, pai... por que eu vou fazer Por que isso? que meu filho não vai sobreviver também? Mas na verdade ele também está adoecido, ele também precisa desse cuidado. Você viveu lá, mas a experiência do seu filho é outra.
Tem muita Tá em questão mundo de diferente, você querer, eu já vi casos de querer replicar. A minha infância foi assim e eu estou aqui. Então não tem problema meu filho viver do mesmo jeito. Né? Olha, de tuas cicatrizes onde estão. Às vezes a gente tá no quartel dentro de casa e não sabe, né? Mas eu vivi desse jeito, eu só podia sair no tal horário, eu tinha que respeitar, você tinha que pedir a bênção, tem que fazer isso, se você tem que voltar de tal hora, assim, calma, né? Assim, por que eu também, como filha, não tenho que ter uma voz ativa? É um diálogo. Isso. Educar é conversar, porque a outra criança, o adulto, o adolescente, ele tem que ter essa voz ativa também, dentro do contexto familiar. Mira, falando em voz ativa e nesse contexto todo, no quanto a gente, na verdade, pensa em propiciar um ambiente saudável para essa criança e a responsabilidade paterna em propiciar forte. isso, né? Vem Isso. aí além do prover financeiro. E Vem realmente... um ambiente saudável é de fato o tudo da criança que ela ali necessita, né? Imagine você estar num ambiente de violência, de isso. vivenciar, né, a falta de alimentação. De ter que exigir essa lei, Exigir né? amor. Pra você me dar amor. Imagine que já é um caso gravíssimo, né? Você exigir amor. Ou nascer e ter que achar o pai, né? Porque na certidão tem que estar lá o nomezinho dele. Isso. E às vezes literalmente ele sumiu. Mas por que ele sumiu? Por que Só que ela registrou e engravidou? foi embora, né? E ela tem que achar, né? Que tem que ter essa questão do E registro. a gente, do com a nome. evolução do tempo, né, a gente acaba se adaptando, né? Porque as leis existem para que a gente, de acordo com o andamento da sociedade, né, a demanda da sociedade. E hoje já existe lei, inclusive, de pais afetivos, justamente para substituir esses pais ausentes, né? Imagina uma criança que sempre vê o coleguinha Dia dos Pais. Que situação, né? Aí a gente bem vai entrar difícil mais da na escola. frente sobre esse tema, sobre esse assunto, né? Que é justamente o que elas replicam, né? Ela vê a ausência do pai e diz, meu Deus, cadê meu pai? Vanessa, nesse sentido, a nível de Vanessa, psicóloga, atendendo seus pacientes, qual é a tua demanda no dia a dia, né? Dessas crianças que chegam com essa ausência da figura paterna e nesse período da escola tem toda aquela cobrança, todo dia uma atividade pro Dia dos Pais diferente, e você prepara isso para você entregar seu pai. E na verdade a gente vê que muitas escolas ainda não têm esse preparo, esse feeling, né? De dizer a figura paterna, e não o pai Existe propriamente ou não, é. disso. Né? E de repente a figura paterna é sua mãe, mas você não se fala nesse contexto em casa. É só realmente mãe e filho e fica um vago. Né? E essa criança não sabe para onde direcionar essas atividades que ela faz na escola. Eu costumo falar que a família tem que dar esse aparato para isso, né? Quando elas estão bem cuidadas, quando elas são bem educadas, ela consegue esquecer um pouco daquele momento. Porém, a escola também tem que se adaptar. Mas por que tem que ser uma gravata para entregar para um desenho de uma gravata para entregar no Dia dos Pais? Por que uma camisinha, uma camisa pequena, né? Para não dar a entender outra coisa. Né? O desenho de uma camisa. Mas por que isso? Por que ele não pode deixar uma coisa mais ampliada, um coração ou algo que remeta tanto a um quanto a outro, sem ter aquele significado tão forte do masculino, né? Vivenciar isso dentro de uma escola, eu vivencio. Né? Tem filhos que são de pais, tem filhos que são de mães dentro de uma escola. E a criança chega até mim assim, eu vou dar isso para minha mãe, eu tenho 2 mães. Assim, e quem é que faz a figura paterna de uma das suas mães? Essa é mamãe tal. Assim, então é para ela que você vai dar. Essa é uma camisa. Mas é uma gravata. Porque ela vê o desenho em si. Assim, é uma camisa. O que é que tem dentro da camisa? Isso é um chocolate, tia. Assim, é o chocolate que você vai dar. Então, ter esse cuidado na hora de conversar. Essa sensibilidade, na verdade. Isso. É uma preocupação que a escola precisa ter também. E às vezes não tem pela maioria ser masculino, né? Aí, se a maioria é homem, então a minoria não precisa estar presente. Mas na verdade ela precisa A estar. minoria precisa ser inclusa também, né? Exatamente. Aí a gente vem falando aqui de inclusão em tantos outros aspectos e aí entra na questão da paternidade também, né? De pensar nesse contexto do jeito que é hoje, né? Com essa figura, como você falou muito bem, que a gente tem aí famílias com formatos diferentes. A gente não é mais aquela casinha bonitinha que a gente desenhava no papel,
Né? Hoje em dia a gente desenha, é difícil, a gente desenha uma estrada que é livre. Isso. Às vezes a gente nem desenha Não gosta de ninguém. desenhar. Às vezes a gente desenha com quem a gente convive mais. Isso. Papai e mamãe tá trabalhando, eu convivo mais com quem? Vovó, com Então é titia. vovó, é titio, é meus primos. Então é lá que eu vou desenhar a minha família. Né? Então a partir do desenho dele também eu vou estar trabalhando isso, né? Mas quem é que ele está enxergando como mãe? Quem é que ele está enxergando como pai? Como a Paula falou, né, a família hoje é formada em vários contextos, né? E a união não é só pela consanguinidade, né? Isso. Hoje é muito mais afetivo, e isso vale também para os pais aí que necessitam dar muito mais afetividade à criança, porque como a nossa querida convidada mencionou, existe pais presentes com uma ausência sem limite, né? Assim como mãe, né, que a gente fala muito de pai e de mãe, mas a mãe, algumas mães também fazem esse papel muito ausente na vida das crianças. E esse papel aí que a gente fala tanto, afetividade, fica lá longe nesse contexto. E qual é o impacto disso na vida de uma criança? Depende Na sua formação adulta, né, no caso. Ah, certo. Mas ainda assim depende de como ela vai reagir ao universo, né? A energia dela, como é que é, né? Então, ela pode adoecer? Pode. Ela pode vir a ter uma ansiedade, pode vir a ter uma depressão. Ela pode vir a ter algum tipo de transtorno, anorexia, bulimia, enfim. Mas ela também pode agir naturalmente. Ter o seu biopsicossocial. Né? Menino falou bonito, Nades, agora. O corpo fala também, né? Aí às vezes a gente acha, por que eu sou gordinha, fulaninha é magrinho? É a forma que ela recebe da vida também. Eu tenho um estilo mais acolhedor, o outro é mais esquivado. Mas por quê? Né? A gente não tende a observar o nosso corpo, mas o nosso corpo está falando e o nosso corpo também pede ajuda. Né? Assim, será que eu, lá esquivazinha, não estou necessitando de um abraço? Será que eu não estou sendo acolhida? Então, tudo isso eu vou estar observando e eu convido vocês a observarem também, porque a gente tem que ter essa sensibilidade para poder agir com o próximo. A gente não pode agredir o próximo. Porque que o outro devolveu com agressão, a gente não pode devolver. A gente tem que saber o que ele está sentindo. Né? E às vezes a gente passa isso, né? E a gente pode ter essa sensibilidade, como você falou, da gente enxergar na postura da pessoa os sentimentos. Né? Um olho cabisbaixo, um olhar que não tem uma fixação no ponto certo. Né? Você não conversando no olho. Normalmente são pessoas bastante inseguras. Né? E tudo isso, na verdade, pode ser um reflexo que vem desde a gestação, primeira infância, impacta na escola, na convivência com os amiguinhos. Né? E isso tudo, né, nesse caminho que Paula tá traçando aqui agora, falando desse caminho, e aí ressurge a participação dos avós. Sim. Na vida das crianças, assumindo muitas vezes os papéis de pais, algumas forçadamente, né? Outras naturalmente por consequência da vida, né? Com a morte de um filho, e aí. Mas em sua maioria, inclusive juridicamente falando, inclusive os avós é que estão sendo aí supostamente penalizados com as pensões em razão da irresponsabilidade de alguns pais. Isso, né? E aí, na verdade, vem o peso tanto na questão financeira quanto na questão afetiva, né? Porque os avós também têm participação importante na afetividade da criança, e muitas vezes, quando existe essa rejeição paterna, existe a rejeição de toda a família paterna. De toda a família. Né? É uma exclusão homogênea, digamos assim. Isso. Né? Apenas um lado da geração dela acolhe. O outro lado que se um criou repulsa, o resto também Por isso cria. que a gente sempre menciona que é necessário, de fato, um acompanhamento psicológico. Por isso que o Osho tem sempre trazido alguém renomado, com conhecimento, para trabalhar isso, né? Porque os complexos existem, mas se a gente saber trabalhar, como a mesma disse, né? O universo conspira a nosso favor, né? Mas isso aliado à ciência, né? Aos estudos. Sim, sempre. Sempre. Nada de achismos, principalmente para cuidar da saúde, né? Com certeza. Principalmente para cuidar da criança que vai ser o adulto no futuro, né? Ele é o nosso futuro. Ela é a geração presente tá com a idade. Lá, daqui a 10 anos, vai ter outra. Então, como é que ela vai agir? Vai estar doente? Vai estar saudável? Como é? Então, é aqui. É na raiz. E a raiz da criança tem
tem fundo, tem pai, tem uma mãe, tem alguém Tá na que base cuide, familiar, né? Quando a gente tem uma base familiar sólida, a gente consegue identificar esse desenvolver, né? Com amor, por exemplo, né? Algumas mães aí, as ouvintes que estão nos ouvindo, né? Estão nos escutando nas ondinhas do rádio. E nas nossas lives. Nas nossas lives, pode também interagir conosco e mencionar que às vezes o trabalho é tão grande que elas têm uma demanda de casa que às vezes acaba ficando um pouco ausente dessa afetividade. Esqueceu tudo, né? E a gente tá com o ouvinte na Tá com o linha. ouvinte na linha. Isso de manhã, de noite. Alô, bom dia. Bom dia para as renomadas radialistas. Bom dia, oxe, homem. Primeiramente, mulher, desejar um feliz Dia dos Pais para todas. Muito obrigada e para você principalmente. também. Eu posso contribuir com o programa? O tema do Claro, programa? É verdade. Olha, Solange, como é o nome da outra, Jesus? Nádia e Paulinha. Nádia e a outra é? Paula. E Paulinha. Isso. E a entrevistada? Vanessa. Doutora Vanessa, psicóloga, né? Isso. Vê bem, rapaz, deixa eu baixar do radinho aqui um pouquinho, né, pra não dar interferência, Isso. tá bom? Tá ótimo. Vê bem, eu tenho um ponto de vista, né, uma opinião formada, e acredito que todas as opiniões, modesta parte, a gente respeita, né, tanto de um lado como de outro. Mas eu acho, não sei se vocês concordam comigo, eu acho o tema que vocês estão abordando aí extremamente, como é que chama assim, meu Deus? A palavra, reflexo não, complexo. Complexo. É um tema extremamente complexo dentre outros. E aí, Nádia, você há de convir que não só a gravidez na adolescência passa por uma alta responsabilidade dos pais, a forma de criação, como aquela criança foi, né? Isso. O relacionamento na escola, o relacionamento na sociedade, enfim, abrange um conjunto de situações, né? A vulnerabilidade social, as condições, né, socioeconômicas que essa família passa, você está me entendendo? Eu tenho a fazer uma reflexão do ponto de vista de que hoje a gente não pode mais comparar com aquele tempo atrás. Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a namorar, eu vou revelar isso aqui a vocês em primeira mão. E ao vivo, A né? maior preocupação minha, Nádia, tu sabe qual era? Diga, não sei. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. A maior preocupação minha era não engravidar a moça, vê só. Do meu ponto de vista. Namorar, tu tá me entendendo? Tô entendendo porque você veio de uma cultura mais antiga, né, arraigada, que eu acho que não dava nem pra pegar na mão direita que você tinha medo, minha filha, né? não. Isso nos anos 70, nos anos 75, você para adentrar no lar, você tinha que primeiramente enfrentar o pilar da residência, que é os pais. Tu tá me entendendo? E ele ia saber se você estava bem intencionado ou não. Então, em poucas palavras, minhas amigas, em poucas palavras, hoje em dia a gente vê uma vulnerabilidade, e não quero aqui atacar a pedra diretamente, né? Nem acusar a inexperiência de algumas moças, mas hoje em dia você vê uma coisa muito vulnerável. A moça, ela se apega com qualquer um que aparece pela frente. Muitas vezes o indivíduo já vem com um filho, com dois, pagando pensão para um, para dois, tu tá me entendendo? É uma situação extremamente complexa, que deixa a família numa situação extremamente delicada. E aí passa pelo crivo que a psicóloga estava falando. Tem que haver um acompanhamento psicológico, e muitas vezes essas meninas adentram no relacionamento sem saber a dimensão, né, que vai ocorrer lá na frente. Tu tá me entendendo? E quando você vê, pega uma gravidez indesejada, a família não está preparada, muitas delas recusam, como vocês colocaram muito bem aí, mas é uma situação extremamente complexa do meu ponto de vista, né? E isso passa por uma questão de estrutura familiar. Então, se você vem de berço, se você tem uma educação, né, bem adequada, dificilmente você pode entrar. E se você entrar, foi um vacilo. Mas aí fica, né, a análise por terminal,
por vocês aí, que são especialistas da área. E no mais, eu desejo um feliz dia do Pai para vocês aí. Bom trabalho a todos. Obrigada, Mari. Você Um bom também. domingo, que você possa curtir aí realmente esse domingo especial, essa data representativa, né? Na verdade, é uma data de representação. E a gente costuma falar aqui, inclusive no Dia das Mães também, que seja todos os dias, né? Nessa convivência, nessa interatividade. E por falar em interatividade, Vanessa, olha aí, o que é essa danada dessa interatividade? O que a gente pode entender, na verdade, dessa presença, né? Tirando o lado ausente, vamos falar um pouquinho de coisa boa. O que é esse pai presente, esse pai interativo com essa criança? Essa figura paterna, né? O Vamos pai falar. presente é estar em todos os momentos possíveis, né? É estar acompanhando dentro da escola, é saber o que é que a criança gosta, o que é que a criança não gosta. É ser criativo para poder brincar com ela. Sentar no chão. Sentar no chão e inventar brincadeira e às vezes permitir que ela invente também. Ser pai é deixar a criança ser o que ele quiser, né? Mas sabendo que ele tem que dosar até onde vai o limite deles, né? Porque brincar também já é educação, né? É brincando que a gente educa também, né? Sim. E ali ele vai vendo qual é o limite da criança, mas ele se interagir, às vezes a gente se perde um pouco nas palavras porque acha que é virar amizade. E na verdade não é. Ele tem que saber que ele é pai. E a criança tem que saber que ela tem alguém para quem ela tem que obedecer. Mas ela pode brincar. Eu Ela imagino. pode estar presente em todos os lugares que o pai esteja. Ela pode ir caminhando para o trabalho junto com ele, se ele puder levar. Eu imagino uma pedra, né, sendo uma pedra bruta, sendo lapidada Isso. por um mentor, né? E o pai tem essa função aí, né? A família em A si, né? família, isso. Ele também tem a função do corte umbilical emocional, após o filho nascer, né? Que aí tem todo o corte umbilical do médico, né? Que tem o nascimento da criança. Mas o bebê, quando nasce, ele vem para a mãe. A mãe tem um leite para fornecer energia para a criança. Mas o pai precisa estar lá para dar esse corte também, para não ficar uma junção, onde é que começa a mãe, onde é que termina o filho, e ele tá lá para dizer: oi, eu estou aqui para brincar com você também. Até- E não só com o filho, mas também com a porque, mamãe. Vanessa, nesse momento, né, eu acho que a Paula e a Solange, que já são mães, conseguem definir isso melhor. Porque eu acredito que na maternidade a mulher também precisa do homem, né? Precisa. Muito mais do cuidado, da atenção, das atividades, né, com a criança, né? Principalmente no aleitamento materno, porque a mãe fica cansada, enfim. Na E vocês, né? maternidade em si, né, falando isso por experiência própria, realmente esses primeiros momentos, Solange ainda sabe mais que eu, que foi dose dupla, né? É uma dose dupla cansa, viu? Mas Fica realmente próximo. esse primeiro momento, né, do logo após parto, no pós-parto, é um momento em que a gente fica muito fragilizada emocionalmente, fisicamente, né? E a gente precisa realmente aí de uma teia de apoio muito fortalecida. E muitas vezes, principalmente trazendo um pouco do que o nosso ouvinte trouxe, essa estrutura familiar não existiu, né? Ela não tem essa base, ela não tem esse apoio. E aí já se começa, na verdade, um adoecimento desde esse momento, né? Será que essa mulher vai conseguir superar isso e dar a essa criança realmente uma estrutura mais à frente, bem embasada? Por isso que pensa muito também, né, num planejamento familiar, Isso. porque tudo isso tem que ser pesado, conversado, e quando há assim a surpresinha, né, tem que ser alinhado posteriormente para que a criança não venha sofrer e nem a família, né? Porque E na verdade, né, Nádia, se a gente traz esse contexto para o que já foi, não tem estrutura, realmente não esperava, não planejou, foi aconteceu. surpresa, foi um Gente, presente. E às vezes amadurece, viu? mas Vem, que susto! Né? Duvido. Assim, vem para amadurecer. Opa, peraí, agora eu tenho alguém aqui para cuidar, então eu Exato. preciso amadurecer, eu sou obrigada. Né? Como Oxe é Nordeste, aí você Oh. tocou no assunto que é interessante. Porque a gente sempre diz, poxa, fulano é moleca pra caramba, mas quando tiver um filho,
ela cresce. Ela cresce. É. De repente, essa menina vira tão responsável que as pessoas Isso, ficam, exatamente. como pode aquela mulher, aquela menina Às se vezes tornar você essa olha e ainda tá mãezona? lá com a carinha de menina ainda, Isso. mas com a responsabilidade gigante. Do Vai tamanho Às do vezes, mundo. com 15 anos, que ele falou muito da adolescência também, né, Uda? Isso. Tem 15 anos, tá grávida, tem 16, tá grávida. Às vezes tem meninas bem mais novas do que isso. Engravidou, ok, mas o que é que vai ser feito depois? Aí é justamente quando ela amadurece. Tem alguém pra ela cuidar que não é uma boneca que mamãe compra. Isso. Não é uma boneca que ela Quando ganha ela no dia larga do na rua, aniversário. deixa lá. E falar Ela- em Ela falar em- mama, ela faz cocô, ela faz xixi, Faz tem tudo. que tomar banho, tem que fazer algo, tem que comprar roupa que se perde dentro de dias. Isso. Né? Criança cresce, então ela é obrigada, querendo ou não, às vezes é até uma obrigação amadurecer. E falar em paternidade, como o nosso querido ouvinte falou, né? É muito complexo. Principalmente na adolescência, porque não tem esse apoio mesmo. E daí a importância da família consolidada, né? Fazer encaminhamentos, né? Com Com certeza. cuidado mesmo, porque muitas vezes essa criança que gerou outra criança, né? Isso. E, na verdade, Esse a gente pai passa aí- por aí também pela questão da terapia familiar, né, Isso. Vanessa? Essa A é gente 15 precisa- anos, às vezes, 15 anos teve um neném. Aí a adolescente tem 15 anos, a mãe tem 30, né? Essa avó Isso. deve ter lá seus 60. Mas quando você olha assim pro todo, aí você vê, poxa, são tão jovens, né? Mas aí a gente realmente, voltando para a terapia familiar, precisa desse cuidado ampliado, né? Não é só a criança em si, né, que tá ali passando por aquela dificuldade. E gente nem tem a que dar o menina, né? O apoio, menino isso. também, né? Isso. Nem o menino, nem a menina, às vezes ele é o tronco, né, para poder florescer, mas ele tem raízes e a gente precisa trabalhar isso. No consultório, quando a criança chega até mim, eu chego e digo, cadê o pai, cadê a mãe, cadê a avó, com o que é que ele vive, né, como é que ele age na escola, porque eu preciso de vocês, né, estou falando de quem é pai, quem é mãe, eu preciso de vocês para trabalhar. Se vocês não se transformam, se vocês não mudam, eu não consigo mudar a criança. A criança sozinha ela não vai conseguir. Né? Ela tá lá, ela tem a dor dela que está gritante e às vezes o pai não aguenta mais, a mãe não aguenta mais, ninguém aguenta mais. Mas, poxa, o que é que você está fazendo? Então a gente também tem que trabalhar vocês. Perfeito. É os antigos. conjunto. E os Isso. antigos costumes, né, que limitam aí a participação dos pais, a gente tem que refletir muito sobre isso, né? E Já avançar, limita né? muito a participação humana na sociedade, né? Isso. Principalmente a forma como a gente encara a psicoterapia ainda hoje em dia. Já se abriu-se muito já esse leque, esse olhar, né? Essa sensibilidade para entender que todo mundo devia fazer psicoterapia, na verdade. Né? Sim, sim. Todo mundo tem alguma coisinha lá dentro que a gente Tem. se inquieta, né? Mas ainda existe o velho tabu de que terapia é coisa para quem tá doido. E a com gente certeza. precisa quebrar isso. Né? A gente não tem crianças doidas em casa. A gente tem crianças que precisam ter um bom acompanhamento, ter uma boa estrutura para crescerem adultos mais saudáveis e mais conscientes. É porque se ela for a doida da família, ainda tem um de antes, né? Que ela nasceu de alguém. Pois é, Então, veio de tem um onde? doido maior aí. né? Não é ela só, não. Isso. Eu costumo dizer que a criança não está sozinha no mundo. A gente não nasce sozinho. Por isso Aí que cada membro da ninguém veio de uma família nuvem. tem esse papel importante também nesse exercício, né? Por exemplo, não me perguntaram se eu queria ser tia. Ui! Ui! né? E aí sua responsabilidade de tia também pesa. Também pesa, né? né? E vem assim, né? Como assim, você não assina, tá bom, Você tem incluir tia. aí nesse planejamento. Essa agora eu vou ser chamada de tia? Como assim? Qual é o meu papel? Né? Que o papel é ser irmã do pai, ou ser irmã da mãe. Então, a tia também tem uma figura muito forte. Você vai poder comandar É. a criança, você vai poder moldar. Você vai chegar e dizer pra ela, desse jeito aqui você não vai agir. E às vezes o pai não gosta, a mãe não gosta. Deixa Vai essa menina. continuar sem gostar. Vou mandar mas- pra tia um pouquinho, pra descansar. Deixa eu dar uma pausinha Às vezes aqui no não nosso acontece. bate-papo. Dar pra uma passada rápida aqui na nossa live do Instagram, pra ver quem tá aqui com a gente. Quem tá? Tcharam, tcharam. Tcharam. Jorge Luiz Bezerra tá acompanhando aqui. Diana Plínia. Tia Jaísa. Opa, Jaísa Ribeiro. Um beijão, amor. Leide Medeiros, tá aqui a nossa câmera girl.
Gomes Joseivaldo, Leandro Maia tá dando bom dia aqui pra gente. Deixa eu ver quem mais. Bom dia. Anunciada Moraes tá aqui conosco dando bom dia Lá de Água também. Preta, Bom bom dia, dia. A gente tá chegando longe ultimamente. É. Viu? O Estimula é sem fronteiras. Muito bem. Quanto mais live, eu acho que a gente precisa Melhor, de mais, né? mais um tripé ali, Nádia. Não, a gente vai. Estamos aí querendo nossos 1000 seguidores. É pra YouTube, gente Facebook, Instagram. conseguir mais um tripé, né? Porque a gente Exatamente. O precisa tripé é o falar prêmio para da o gente, mundo, né? Isso. A gente adiciona um tripé a cada vez que a gente aumenta uma etapa de Isso, responsabilidade. então é só Verdade. reforçando, né, para que a gente consiga aí, né, seguidores, porque os nossos seguidores são reais, Sim, sim, sim. muito mais acesso, né, porque a gente consegue falar para muito mais gente, ouvindo aí nossa querida psicóloga, quem está aí nos Na ouvindo verdade, pela dá esse live. suporte pra mais gente, né? Exato. O Estimulé é um suporte. É um empurrãozinho assim, presta atenção. E vai além de Pernambuco, né? Você tá no Exato. caso de Santo Agostinho, mas E o nosso canal a tá gente pode ir além, né? Nas redes sociais aí, estão aí pra isso, né? E nosso canal tá sempre disponível, né, para temas, sugestões, se a gente puder alcançar isso, a gente faz, Inclusive porque para encaminhamento. Pra Como a gente já encaminhamento, falou sim, aqui, em caso sim. de violência de e violência, tudo mais, a gente pode chamar a gente. a que gente tem entra na briga advogados que também. podem estar atuando, temos Isso. psicólogos, temos tudo, viu, gente? Praticamente tudo. E quem é que tá com a gente pelo Facebook, Nádia? Quem tá acompanhando? Quem tá acompanhando é solo. Só consegue falar? Vou tentar aqui. Quem tá com a gente também é a Jaque Alves, que programa maravilhoso, e a Nana. Bom dia, paz e bem para todos. Paz e bem, Paz e Naninha, bem, é um cheiro. Então vamos voltar aqui pro nosso tema. Simbora. Falamos muito aqui, na verdade, desse contexto, né? Da estrutura completa. Mas a gente precisa falar um pouquinho do pai, Sim. né? Dessa figura que muitas vezes também, embora ele assuma, embora ele esteja presente, às vezes ele carrega um fardo maior do que ele também. Sim, Né? A sim. gente não pode lançar somente para ele toda a cobrança. A gente tem que ver também o lado do suporte para esse pai. Inclusive o próprio contexto histórico que ele perpassou, né, Isso. durante a fase dele. E né? que hoje ainda falo dele, né? Assim, Uhum. poxa, antigamente o pai era desse jeito e tu não és. Ui. Aí, por que eu tenho que Atenção. ser igual a ele lá atrás? Não precisa, A né? gente não precisa repetir a vida Maria, né? Isso é verdade. Né? A gente está em constante transformação. O mundo mudou. Né? E não adianta eu chegar e dizer que nos anos 50 o pai era de uma forma e em 2021 ele tem que ser igual. Não pode, ele tem que ser diferente. Ele passou por vivências diferentes. Então ele tem que mostrar o exemplo diferente para quem está do lado. Para quem ele está educando, para quem ele está gerando, para quem ele está criando. Então ele não tem como ser o mesmo. Na verdade, estamos em sempre em um processo, né, como você falou, de transformação, mas que a gente deve seguir uma linha, né, para atender a Evolução, melhor né? necessidade da criança, né? Porque se a gente está no cotidiano, a gente consegue observar a necessidade da criança. Muitas vezes os pais cansados, né, vêm do seu trabalho e quando chegam às 8 horas da noite, depois de ter enfrentado quase 3 horas de trânsito, por exemplo, chega em casa cansado e quando é recebido em casa pela criança, a criança quer brincar. E aí, né? Como você também fazer sua doação, né? Porque não é só o pai que dá um cheiro, mas a criança quer atenção, quer cuidado. Ou Quer outros, né? brincar, quer virar avião. Exato. Às vezes o outro está trabalhando em casa, home office, né? Ui, Home office na isso eu atualidade. eu acho que é o maior desafio de hoje, viu? Está Esse em danado home desse office. home office. E a criança que é aquela presença do pai, né? Exige muitas vezes a atenção ali e você ter que ajudar, né? E de alguma forma fazer um Coloca mix ali de aí Se secretária. você conseguir ter um horário da que você função para a criança, né? também, né? Assim, a função ele faz parte de uma casa, então a criança tem que ter função dentro daquela casa. Mesmo que ela não queira. Eu não vou arrumar meu quarto não, mas é a sua função. Dentro dessa casa eu arrumo todo o resto, só quero que você arrume o seu quarto. Então é dela, é pertencente dela. Já no contexto do home office, de quem trabalha dentro de casa, né, se a pessoa conseguisse, no tempo que ela está trabalhando, ter as pílulas de atendimento, de atenção ao filho, seria o ideal. Trabalho 4 horas, trabalho 8, um dia inteiro durante o dia, dentro da minha casa. Será que eu
consigo 10 minutinhos, 15, que dê atenção à criança, é um negócio. É algo que a gente tem que negociar. E aí a gente Eu vai consigo dosando isso, né? 15 minutos a cada 1 hora, dá certo? Se der para a criança, ótimo. Porque cada vez que ela cresce mais, a tendência natural também é que ela tenha suas coisas, que ela se afaste, que ela amadureça, que ela cresça, que ela queira estar no quarto. E que, inclusive, que ela não queira nem pai nem manhã junto, porque ela tem a privacidade dela. Esse Também. é o desafio da contemporaneidade, Sim. né? Que é o avanço pra Mas isso. aí você cutuca, né, pai, mãe? Cutuca o filho que quer ficar escondidinho dentro de casa. Você tem que entrar no quarto. Você, claro, você tem que respeitar o limite dele, você tem que respeitar a privacidade. Mas você é pai, você é mãe, você tem que entrar. Né? Assim, você também tem que saber o que ele está fazendo lá dentro. E Né? além disso, o seu papel de autoridade, né? Porque dentro de uma casa deve-se respeitar todos os espaços, mas lembrando que você não é o amiguinho da criança. Você é o responsável. é o responsável por ele. Com Você, todo o peso da palavra. com né? todo o peso da palavra, autoridade E, firme. e às vezes a tendência assim, de falatório é que eles ficam com a parte boa, é só a diversão, mas na verdade não é. Né? O pai, a mãe, a avó também fica com a parte divertida de estar com a criança. Então, assim, por que é só ele? Né? Que estigma danado é esse de que o pai só pode Tem ficar que com a ser o parte bicho divertida? papo. A gente fala muito, juridicamente, a gente observa que existe um percentual de homens entrando no judiciário requerendo a regulamentação de visitas, né, para ter acesso ao filho, coisa que não necessitaria. Mas tem aumentado um grande número por parte, né, desse grupo, né, familiar, dos homens, né, buscando esse interesse. Então, nos atendimentos, quando a gente observa e diz, caramba, nossa, eles hoje estão fazendo isso, antes eram as mães, né? De qualquer forma, não necessitaria, ou seja, homem ou mulher, eu acho que isso não é muito legal. Bom seria que tudo fosse conversado e respeitado o espaço ali daquela Se fosse criança. uma separação saudável, né? Um Isso. divórcio saudável. Isso. Mas a gente vê que nem sempre acontece. A maioria Né? não, né? E quando a gente fala desse tema, né, paternidade, de fato, acho que 1 hora de programa não dá. Porque vem de tudo, Inclusive, a gente né? já tá ali, ó, passou da mais da metade já. Já? Ah, boa. Falta 20 Nossa, boa minutinhos. mesmo. Não, faltam 15 minutinhos, né, Sol? Isso. 15 Passou da metade. O É. programa tem 55. Isso. Ai, meu Deus do Por céu. isso que A gente fica fala aqui, né, demais. Quando tá gravando. Nós falamos demais. Mas tudo por um bom, né? Bom motivo, Um bom né? motivo, uma boa causa. De qualquer forma, né, a gente vê pontos positivos e pontos negativos, mas bom seria que os positivos se sobressaiam sempre, né? Então, nossa querida psicóloga, né, que trabalha numa demanda incrível aí. Eita, temos ouvinte na linha? Vamos ver quem é que tá com a gente. Alô, bom dia. Bom E o dia. retorno aos seus lares. Opa! O bom filho a casa volta. Olha, quando vocês aí falaram aí da guarda compartilhada, me veio aqui uma preocupação e uma intervenção. Me diga uma coisa, esse tipo de convivência, ele também não atinge, vamos dizer assim, de uma certa forma, tanto o filho como o casal, porque há uma coisa forçosa pela justiça, né? Ninguém é obrigado a cumprir ou deixar de cumprir, há o limite da lei. E aí o cara é obrigado a visitar esse filho por uma determinação judicial. Mas aí não gera uma outra preocupação, e cabe a análise de vocês profissionais, o relacionamento fica abalado, há uma interferência diretamente no filho. Como é que vocês veem isso aí? De Obrigado, Mário. Obrigada, É a alienação parental, né? E às Isso. vezes acontece de ambos os lados e destrói. Cada um vai destruindo. É assim, seu pai não presta, sua mãe não presta, a criança lá no meio ouvindo. Exato. Né? explode. Tem um explosão ali e ela não sabe para quem recorrer. Né? E a guarda compartilhada, né? Normalmente as pessoas dizem, vou ficar metade com fulano, metade com cicrano. Tanto o dia com manhã, tanto o dia com pai. Não é assim. O que é compartilhado são as responsabilidades. Exatamente. E é porque a criança tem que ter um local fixo, que ela não teria que ter, senão Isso. seria uma guarda alternada e não compartilhada.
E aí não é muito legal essa ideia de guarda alternada para o bom desenvolvimento da criança, né? E numa separação é muito mais complexo. Se exercer uma paternidade é complicado, numa separação exige muito equilíbrio, né, dos casais para que definam, estamos separando, mas não estamos separando dos nossos Estamos filhos, deixando de né? ser pai nem mãe, né? Não vai deixar de ser pai nem mãe. Então vamos alinhar aí como é que vai ficar. Como é que eles esquecem, né? Isso. Acontece de esquecer. Não acontece, né? Né? Muitas vezes a criança vira objeto de barganha de alguma da situação. Ou porque ainda gosta de um lado e tenta prejudicar de alguma forma. E no final, quem sai prejudicado de fato sempre é a a criança, criança. né? E aí vem os complexos da vida adulta, né? E E o que é que ela vai brigas, reproduzir brigas. lá na frente? Isso, por isso que existe a lei de alienação parental, porque aquele detentor da criança que passa a maior parte, né, do tempo com a criança vai minando a existência do outro, né? Uhum. E por isso que essa lei é muito mais severa. E Eu é bom acho aí que prestar mais- atenção no, Isso. quando eu falei aquela palavra bonita, né? Biopsicossocial, né? Porque aí ela completa, né? Você tem que cuidar da criança, então no judiciário a criança é o bem maior, a gente não vai estar preocupado com os pais. Vai dar sim as orientações devidas, mas no entanto a O foco criança é é a a criança. Então, E quando parte pro lado psicológico, a gente vai ver onde ela se sente melhor, onde é que ela Isso. tá mais feliz, onde é que ela consegue se comunicar, se expressar. E na raiz da psicoterapia, assim, voltada para uma psicoeducação mesmo, é ver que as regrinhas que tá na casa de uma tem que acontecer na casa do da outro. outra. Porque normalmente A aqui eu não posso, tendência mas lá eu é, posso. aqui eu não posso, aqui eu posso. Eu vou pra eu- qual? Hoje, Eu vou quando eu pra essa do posso. ladozinho. Claro. Eu vou pro lado que eu posso tudo. Né? E na verdade não é assim, porque lá ele vai querer reproduzir do mesmo jeito. E quando tiver com os seus 20 anos, quando tiver com os seus 30, o que é que vai acontecer? porque aqui não tem um botãozinho, né, de liga e desliga. E aqui Não eu tem. tenho um comportamento assim vivência e em tempo ali real. Ele vai escolher. Naturalmente a criança escolhe o que é mais confortável para ele. Eu sei que, poxa, onde eu posso tudo, eu vou para lá. Porque não tenho regra, não tenho regras, obrigações. eu não tenho E obrigações, nem eu não sempre preciso. esse não ter regras, isso vai ser bom para a criança, né? Então tem que Na ser verdade, tudo nunca bem é. alinhados, né? Depois lá no futuro você não sabe por que tal filho faz dessa forma. Assim, eu chego atrasado no emprego, perco muito emprego porque eu sempre me atraso. Mas lá atrás, quando eu tinha 10, 11 anos, eu não tinha horário para acordar. Eu não tinha horário para ir para a escola. Eu ia se eu quisesse. Mas eu não estou trabalhando agora, eu não Ou se eu preciso quiser. ganhar o meu pão. Né? Isso é um exemplo. Se eu fosse dar outros, realmente ia acabar o tempo e não ia dar certo. Eu acho que Mário trouxe pra gente também uma reflexão bem importante a respeito da partilha, né, da guarda. Eu acho que muito no sentido desse que a gente falou da criança ter duas Dois culturas, ambientes. duas educações, dois ambientes totalmente diferentes, né? E aí, judicialmente falando, existe essa preocupação de tentar homogeneizar isso, né? E tentar deixar essa criança numa neutralidade Sim. possível, né? E aí os impactos psicológicos, na verdade, dessa criança que recebe 2, 3 educações diferentes, né? 2, 3 limites diferentes. Aqui você pode, ali não pode, mas uma hora você tá podendo, outra hora você tá Ô, Paulo, podendo. e o interessante é que isso muitas vezes ocorre não só em processo de separação, mas os avós. Isso. Tem uma grande influência A mãe sobre chega, o esse pai chega e dá o É. não. Mas meu filho, não. A mãe vira as costas, os avós já podem fazer de tudo, né? Avós. Tem que, na verdade, a educação, né, essa base dessa infância, tem que ser muito bem norteada por todo o conjunto. E num bom É uma contexto banda, é né? maravilhoso, né, ter pai, né? Eu, particularmente, adoro meu pai, um homem esforçado, maravilhoso. E vocês, meninas? Eu, na verdade, eu venho dessa figura pai, né? Eu sou uma pai, vim de uma pai, mas eu tive figuras paternas, assim, importantes na minha vida, né? Que se não foi E que fez essa geneticamente falando. representação, né, do termo que a gente vem Eu falando. tenho meu voinho, que não tenho mais, mas voinho foi uma figura paterna que eu via, né, realmente sendo pai para os filhos dele. Eu tenho meus tios, que realmente são figuras paternas fortíssimas. E, na verdade, as minhas pães, que eu tenho mais de uma pãe na família, são figuras paternas muito firmes nesse sentido do educar, né? No sentido do realmente colocar rotina, colocar responsabilidade e dar afeto junto, porque pai não é essa figura bruta,
né? Que a gente tem esse histórico aí lá de trás, dos anos Principalmente 50. na atualidade, né? Que hoje não precisa disso. Tem A gente modalidade, tem hoje em educação, dia, acesso à como cantou educação. o Fábio Júnior, né? Haja tempo pra gente ser mais que amigos. Isso. Né? A figura paterna, a figura materna, a estrutura familiar vem dessa da gente querer ser mais do que a gente realmente é. A gente tá para viver junto, a gente tá para crescer junto, para aprender junto, não é isso, Vamos? Com certeza. Perguntou, eu vim de pai e mãe. Meus pais são vivos. Mas aí, se eu for parar pra pensar na minha família toda, esse é pai, é mãe, é pães, né? Assim, tem tudo, né? Se a gente vai ampliar, assim, é tio, é primo, né? Família, né? Mas aí o meu pai me ensinou a contar a história, porque ele lia as histórias contando também. Então, se eu sou contadora de histórias hoje, eu sei que é por conta dele. Foi reflexo. Né? Tem um estilo lá, a gente também acompanha a nossa vida da família, né? Assim, quem é minha mãe, quem é meu pai? Né? Será que eu quero ser como ele? Ele é espelho, vocês são espelhos. Né? Eu que vou ser mãe ainda, eu tenho um espelho antes para eu poder reproduzir lá no futuro. Mudado, de um estilo diferente, com certeza, a gente está mudando Se a gente não sempre. concordou, a gente melhora. Né? Já estamos no finalzinho, Oh, é meu só. Deus. Mas isso não, nada. Eita. Estamos chegando no finalzinho. No finalzinho, Tem mais então. alguém aí que a gente não deu oi na live? Aqui no Instagram tem Luzinete Moura, viu? Acompanhando a gente pela live do Insta. Isso. E pelo Facebook tem mais alguém, Nádia? Não, Novatos. tem só. Não, só a Edjani, né, a Nana, mandando tudo de bom, dizendo que o programa tá muito bacana. Show de bola. E agradecer a quem ligou e participou ao vivo aqui com a gente. Isso, né? nosso querido Mário. Sempre fazendo intervenções Mário, bacanas aqui com a Ele gente. contou lá como é que ele chegava na casa da Isso. esposa, só lembrava das histórias que meu pai contava, né? Assim, meu pai e minha mãe contando, assim, como é que era namorar antigamente. Pra ir pra uma praia precisava de uma criança do lado, né? Um primo, um Tinha que sobrinho. ter o outro né? mais velho. Só vai Isso. se fulano for. E hoje em dia nós já não precisa Aí mais rolava disso, até umas né? propinas aí pra fulano. Pra fulano. Ô, fulano, vai, Pra vai, poder sorvete. dar um beijinho diferente, né? Toma, vai ali comprar uma pipoca. Ele Mas aí- contando e eu lembrando, né? Essa história a gente tem pra contar e muita, né? Essa Da família. na Somos verdade. formadas de história, né? Nossas vidas sem história Não Tem seria a graça vida. não tem nenhuma. graça, né? A gente nasceu de alguém, então a gente já nasceu com uma história, né? Já nasceu dentro de uma história. Isso é Por isso muito que eu Exatamente. trouxe pra você logo no começo essa questão do que a gente traz de memória afetiva, né? Isso. Vem aí, mesmo que a gente não seja criado pelos nossos pais de genética, né? As questões de adoção, mas a gente traz essa memória afetiva dentro da gente, guardadinha aqui nas nossas Guarda. 1001 gavetas, né? E bota mais história dentro, né? Para a frase de hoje, meninas, eu trouxe essa aqui, né? Um pouco impactante, mas às vezes necessário, né? Se não tem um bom pai, é preciso arranjar um, segundo Friedrich Nietzsche, que já é muito antigo, né? Muito tempo já fala aí dessa questão da afetividade que a gente não tem acesso. Achava que só a consanguinidade era suficiente, que muitas vezes não Só o dava. registro do papel. Só o registro no papel não Já faz adiantava. efeito, né? Não, Então, a gente fica vem aí, né, o de sentido, puxar as O ideias. sentido e o Oxe Mulher, em nome do Oxe Mulher, desejamos feliz Dia Dia dos Pais. dos Pais para todos os pais. Os pais, para as pães. Os pais, para as pães, enfim, né? E a gente Que agradece a complete todo esse mundo. dia e que exerça isso com mais evidência. E aí, precisar daqui, olha, nossa coleguinha, onde a gente acha, nossa amiga. No espaço Alecrim, que Ah, olha, onde o Alecrim se mudou, né? Mudou. Antigamente era lá na avenida. É isso? Isso, mas agora tá, vamos lá, Rua Visconde de Campo Alegre, de esquina com o Maxilhão, que vocês falam aqui, inclusive. Eita! né? Passa ali, Fica compra de uma esquina. castanhazinha e já vai. E já vai pra isso. Divide a castanha. Né? Aí tem o Espaço Alecrim, não só tem eu lá, mas sou eu que trabalho com a infância lá dentro, né? Tem profissionais para adultos específicos também, né? E além disso tem estética, tem massoterapia, tem outras Ei, coisas que vale a pena nossa vocês terapia é boa. Olha aí, conhecerem. é um presente bom né? de Dia dos Pais pra gente quebrar aí essa do... Para de dar meia, gente. Dá uma massoterapia.
E aí, papainho? Né? Isso, exato. Por que Com não, né? sessõezinhas é bom. Mas aí você pode encontrar lá, Espaço Alecrim Vivências Terapêuticas. Boa, Vanessinha. A hein? gente agradece mais uma vez tua presença aqui com a gente. Muito obrigada. Pode Sempre chamar. enriquecedora. A gente trouxe Vanessinha aqui em formato de palhacinho para animar Foi. todo o programa. Hoje a gente veio no formato mais sério. Sério. Mas vocês né? me chamam no Dia das Crianças, que aí eu venho. Olha aí, Dia das Crianças está Mas chegando. eu venho de palhacinha de novo. Então, obrigadão para Gente. todo mundo que participou. Isso, e acesse a nossa live, viu? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, Oxe Mulher. Um beijo grande para Um vocês beijo, e até a Feliz próxima. Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais pra vocês.